Olá, meus amigos. Vamos dar aqui a sequência na questão de número 2, tá? Antes de iniciarmos, esse problema, ele não é difícil. Ele se torna trabalhoso, tá? Ele é extenso, mas não difícil, tá? Então vamos seguir da mesma forma que a gente fez na primeira questão. Vamos fazer a leitura e a partir da leitura vamos identificar o comando da questão e quais são as informações que nós temos para trabalhar. Então vamos lá. Ao dividir o número 200 em duas partes, de modo que a quinta parte da primeira mais a terça parte da segunda produzam 60. Logo, a diferença entre elas será. A diferença entre essas partes será. Vamos lá, identificar aqui o nosso comando. O que ele está pedindo realmente? A diferença entre essas partes, tá? Colocar aqui destacada a palavra diferença, que você já subentende que se trata de uma subtração. E quais são os outros elementos que o problema nos fornece para que a gente possa organizar e criar uma estratégia para resolver? Olha só, o número que se tem é 200. Ele é dividido em duas partes, sendo que a primeira parte, na realidade, é a quinta parte, mais a terça parte da segunda, produzam 60. O que a gente vai fazer? Vamos organizar aqui, ó. Eu coloquei em uma equação, para ficar claro, ficar nítido, tá? Que são duas partes, que somadas dá 200. Eu não sei quanto vale cada parte. Então, nós estamos chamando aqui de x e de y. Estamos destacando que é uma equação que nós montamos para poder trabalhar. E aí, essa equação, eu vou colocar uma outra equação. Essa equação foi em função dos 200. E agora a gente vai colocar uma outra equação em função dos 60. É muito importante que se organize. Então, vamos lá. Primeira parte, não sei quem é, mas eu sei que é a quinta parte dela. Quinta parte de alguma coisa é dividir por 5. Então eu pego x e divido por 5. Mas a segunda parte eu não sei quem é, mas eu sei que ela vale a terça parte. Então a terça parte, tá, da segunda, y sobre 3. A terça parte eu divido por 3. E ambas produzam, equivalem, somam 60. Perceba que eu coloquei 60 dividido por 1, porque quando não se tem denominador, automaticamente utilizamos o valor unitário, o valor 1. Observe que nós temos aqui três frações, dentre as somadas, que são essas duas aqui, são denominadores diferentes. E aí vamos recordar daquele procedimento, frações heterogêneas, soma de frações heterogêneas. A gente tem que tirar o MMC. Ah, professor, entre 5 e 3 são números primos. Eu posso somente multiplicar 5 vezes 3, 15. Perfeito. Mas vamos aqui só recordar. Tirando o MMC, eu coloco 5, 3, vou dividir pelo número menor, por 3. Vai ficar 5, 1. Repito o número 5, é o único que eu tenho para dividir. E agora vai ficar 1 e 1. Olha só. 3 vezes 5, 15. Ok? O que eu vou fazer na sequência? Eu vou substituir os denominadores que são diferentes pelo valor do mínimo múltiplo comum. E vou seguir aquela regrinha que você divide para depois multiplicar. Divide pelo denominador por denominador e multiplica pelo numerador. Então ficaria 15 dividido por 5, 3, vezes x, 3x. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes y, 5y. E por fim, 15 dividido por 1, ele mesmo, 15 vezes 60, 900. Agora, os denominadores que antes eram diferentes, agora eles passam a ser
iguais. E aí o que a gente faz? Cancela esses denominadores e nós encontramos a segunda equação em função não dos 200, mas em função dos 60, que passa a ser agora 3x mais y igual a 900. Como a questão eu sinalizei que ela é um pouquinho extensa, não é difícil, vamos agora para resolver. Eu precisava montar duas equações para que eu pudesse substituir um valor na outra. Então, o que vai acontecer? Vamos resolver aqui, tá? A primeira equação continua sendo, ó, x mais y igual a 200. E a segunda equação nós encontramos aqui embaixo, ó, 3x mais 5y igual a 900. Vou repetir a primeira equação. Percebam que na primeira equação eu não sei quanto vale x, quanto vale y. Mas eu posso encontrar quem é x. Eu não sei o valor dele, mas eu posso determinar quem é x. Como? Basta que eu pegue esse y, eu isole o x. Eu pego o y, jogo para o outro lado da igualdade. Vai ficar 200 menos y, já que aqui estava positivo. Olha só, eu ainda não sei quanto vale x, mas eu sei que ele vale 200 menos y. Ele é 200 menos y. Então, onde eu tenho x, eu venho aqui na minha segunda equação e eu vou substituir por 200 menos x. Então, olha só, no lugar do x, 200 menos x. Vou multiplicar por 3. 3 vezes 200, 3 vezes menos y. 3 vezes 200, 600. 3 vezes menos y, menos 3y. E aqui eu vou repetir, mais 5y mais 900. Perceba que no início da equação eu tenho dois termos desconhecidos, x e y. Equação em primeiro grau. Agora eu tenho uma equação contínua em primeiro grau, só que não tenho dois termos desconhecidos. Eu só tenho um termo desconhecido, que é o valor do y. Vamos lá, organizando. Vou deixar aqui no primeiro lado da igualdade o menos 3y mais 5y, e no segundo lado da igualdade, 900, eu tinha mais 600, passa a ser menos 600. Simplificando, eu tenho que menos 3y mais 5y, 2y, 900 menos 600, 300, dois números multiplicados que dê 300, tem que ser 150, e aí vai ficar y é igual desculpa, aqui saiu 600, é 300, tá bom? Dividido por 2, não é 600, é 300, dividido por 2, 150. Olha só, agora eu sei quanto vale o y. Olha para cá, gente, o y vale 150. Cuidado para você não se afobar e já marcar a opção A, 150. Você encontrou um valor. Mas, professor, sem cálculo eu já posso ir para o valor do x. Perfeito. Se esse é 150, quanto é que vai ser o x para que dê 200? 50. Vamos lá. Conferir. Conclusão. X mais y, olha quem é o y, 150, igual a 200. X, repetir a equação, x é igual a 200, eu tenho mais 150, vai menos 150. X igual a 50, mais uma vez, não vá se afobar e correr para marcar a opção B. Porque o comando da questão é bem claro, ele quer a diferença. E a diferença entre elas, o que é? Um menos o outro. Eu vou pegar o maior menos o menor. 150, aqui não precisa cálculo, né? 150 menos 50, 100. Então a nossa alternativa como solução dessa questão é a alternativa E, tá?
Percebam que nós desviamos de duas armadilhas. A primeira em 150, que supostamente seria a alternativa A, e a segunda armadilha, que seria 50, supostamente seria a alternativa B. Mas o valor vale quanto? 100. Cleilson, como é que eu sei que isso está certo? Se você fizer a substituição dos valores, você vai retornar para os valores iniciais. Ou seja, dois números que somados dá 200. 150 mais 50 dá 200, as duas partes? Sim, perfeito. Questão solucionada. Alternativa é.